Olá, boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 31 de agosto de 2012, aniversário de Uberlândia. O comportamento das crianças e adolescentes, este é o tema da nossa última entrevista da série sobre os 50 anos da psicologia no Brasil. Os detalhes da sexta Semana Científica da Educação Física, que acontece no fim de setembro. Hoje é aniversário de Uberlândia e durante toda esta semana você acompanhou uma série de reportagens sobre a cidade. Na última delas você vai ver os encantos de um município que nasceu voltado para o progresso. As festas do Camaru 2012 já começaram. Neste ano, a novidade para os visitantes é uma horta diferente em formato de mandala, que foi implantada na Fazendinha. E como hoje é sexta-feira, tem na programação da nossa agenda cultural e a prévia do Talentos da Terra, tem também o som da banda Rota 44. Estas e outras informações a partir de agora no TV Notícias, que está no ar pela TV Universitária. E aconteceu hoje mais um dia de seminário de cultura realizado aqui na UFO, evento que serve para fazer um diagnóstico da área na região sudeste. O seminário de cultura que terminou hoje foi um encaminhamento para o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão. A professora Irlei Machado foi eleita coordenadora da região sudeste. O principal objetivo foi discutir como a cultura é vista e mantida nas instituições. Basicamente a questão do financiamento para a cultura, porque nós precisamos fazer um diagnóstico da cultura dentro das universidades para irmos ao Ministério da Cultura e ao Ministério de Educação solicitarmos uma verba específica para a cultura dentro da academia. Participaram do seminário de cultura, pró-reitores de extensão, cultura e assuntos estudantis da região sudeste. E vamos fazer uma carta que vai ser levada então ao MINC e ao MEC. E acontece na UFO nos dias 20, 21 e 22 de setembro, a sexta Semana Científica da Educação Física. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com José Duarte Naves, que está aqui no nosso estúdio. José Duarte, muito obrigado pela presença. Eu gostaria de saber o seguinte, o que é essa Semana Científica de vocês lá na Educa? Boa noite. Primeiramente, boa noite. A Semana Científica é um evento que nós realizamos todos os anos. Já estamos na sexta edição, então já tem um tempinho bom que a gente está fazendo isso. E esse evento tem a finalidade de trazer para os nossos alunos da educação física e da universidade como um todo um conhecimento novo sobre a educação física e novas técnicas e coisas que estão sendo usadas hoje em dia. Eu sei que não dá para resumir, aliás, não dá para falar tudo porque nosso tempo é curto, mas dá para falar um pouquinho sobre o que mudou na educação física nos últimos anos, essas novas técnicas que você disse aí? Então, a gente está numa era de informática, uma era bem assim avançada, então novos programas, novas técnicas usadas, a gente trazendo pessoas com renome nacional e até internacional, pessoas assim que trazemos com muito sacrifício, mas assim, pessoas que vêm e prestigiam o nosso evento. E entre essas pessoas a gente tem o Cláudio Boschi, que ele é presidente do CREF, que é o Conselho de Educação Física. Temos a Sandra Matsuto, que é uma mulher, uma pessoa fantástica que trabalha com idosos. Ela vem falar sobre saúde e sobre tudo, idosos, tudo relacionado à educação física. Temos também coisas que tem em todo o evento científico, apresentação de trabalho, GTT, apresentações culturais, temos um stand-up lá, vai ser muito legal, muito bom. Quer dizer, é uma programação bem variada. Aí, né? E para participar, eu sei que o evento ainda começa quase no fim do mês de setembro ainda, mas você está mais aqui porque as inscrições já estão abertas e as pessoas podem participar, né? Como é que é aí? Quem que pode, como é que faz? As inscrições, esse ano, a gente está inovando e fazendo tudo digital. Então as inscrições é só entrar no site do PET. O site, vou olhar aqui na colinha, é www.pet.faef.ufo.br www.pet.faef.ufo.br FAEF. Então, é só entrar no site, lá é autodidata, tem as abas lá onde você está escrito Semana Científica, é só clicar lá, ele assim, te direciona certinho para onde você tem que ir. É só realizar a inscrição baratíssima. Ao gerar a inscrição, gera um boleto onde você vai pagar isso. Você tem direito a fazer mini cursos
isso tudo mais. Agora, eu gostaria de saber o seguinte, antes de terminar, tem que correr porque as vagas são limitadas ou pode ficar tranquilo? As vagas são limitadas porque questão de espaço físico e questão de logística, então a gente abriu um número de vagas. Para o evento como um todo, a gente está pensando em 250 pessoas e os minicursos, cada um em torno de 50 pessoas. Então tem que correr porque já tem muitas inscrições. As inscrições abriram dia 15 e já está muito badalado. Então a gente pede para as pessoas correrem, fazer a inscrição, porque o período está começando a ficar em cima da hora. Tá certo. Muito obrigado pela entrevista. Sucesso nesse evento de vocês. Tomara que lote de inscrição lá para ser realmente um sucesso e bem proveitoso. Muito obrigado. Muito obrigado. Confira agora a previsão do tempo para este sábado no Triângulo Mineiro. A umidade relativa do ar deve atingir baixos valores à tarde e o dia será de sol entre nuvens. Em Uberlândia, tempo seco, sem previsão de chuva. A mínima prevista 14 graus e a máxima não passa de 29. Veja agora o tempo em outras cidades vizinhas. O sábado em Patrocínio será de sol com algumas nuvens. Não deve chover. A temperatura máxima é de 29 graus. Em Campos Altos, o dia amanhece frio. À tarde, tempo ensolarado. Mínima de 9 e a máxima de 28 graus. Em Romaria, céu aberto durante o dia, sem previsão de chuva. A mínima é de 13 e a máxima de 28 graus. O sábado em Vazante é de tempo parcialmente nublado pela manhã. Não deve chover, mínima de 14 e máxima de 29 graus. E depois do intervalo, o comportamento das crianças e adolescentes, que é o tema da nossa última entrevista sobre os 50 anos da psicologia no Brasil. A gente volta já. Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta. O Poder Judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter o nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai presente, um reconhecimento que todo filho espera. Tem o tamanho de um continente. Tantos rostos e raças é o mundo. Vem pelo vento ligando essa gente. Vem pra manter o Brasil todo junto. Todo mundo pode, todo mundo tem. É a TV e o rádio juntando você também. Pra defender, informar, se emocionar, conviver. Um só Brasil pelo rádio e a TV. Todo mundo pode, todo mundo tem. É a TV e o rádio juntando você também. Tem gente que acha que todo político é igual, que todos são sujos. Eu penso diferente. Tem muito candidato bem intencionado. É só a gente pesquisar. Ver se ele tem um passado digno e se suas propostas vão trazer benefícios para nós e para nossa cidade. Voto não tem preço. Voto tem consequência. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. As festas do Camaru 2012 já começaram e neste ano a novidade para os visitantes é uma horta diferente em formato de mandala que foi implantada lá na fazendinha. Mais de 20 variedades de folhas e legumes foram plantadas na horta, que tem um formato curioso. São 7 canteiros circulares em volta de um tanque cheio de tilápias. A água usada para os peixes é a mesma que irriga a terra. Um projeto que respeita a agricultura ecológica e começou a ser feito no início de agosto. É um sistema, quando você planta em círculo, você também está contribuindo para prevenção contra insetos, porque o inseto voa numa só direção. Se está em círculo, ele está voando, ele está num canteiro de alface. Se ele de repente ele segue em linha reta, ele encontra um canteiro de repolho, ele come alface, então ele não vai querer comer repolho.
Então, teoricamente, é isso aí. A ideia de implantar hortas em formato de mandala surgiu na Paraíba. Em Uberlândia, além do Parque de Exposições, outras 49 propriedades rurais também aderiram ao projeto. A Secretaria está à disposição de qualquer produtor para qualquer orientação para aquele que interessar construir uma mandala na sua propriedade. A Secretaria tem o técnico, tem engenheiro agrônomo, então está todo mundo disponível para poder passar toda a orientação necessária para a construção dessa mandala e também assistência técnica durante a execução do projeto, durante o plantio e colheita. A mandala é novidade permanente para o Parque de Exposições e foi instalada na Fazendinha. Ela faz parte das atrações do Camaru e pode ser visitada diariamente. Demonstrar, principalmente para as crianças, que são o maior público-alvo nosso na Fazendinha, também o significado da plantação dos vegetais também, tá certo? Da influência de tubérculos, da influência de hortaliças e tudo mais, também como é que se produz, como é que deve ter uma boa produtividade no que diz respeito à sustentabilidade. E os alimentos produzidos aqui, livres de agrotóxico, já têm destino certo. Temos o nosso restaurante aqui dos funcionários aqui dentro do Sindicato Rural, certo? Nós podemos usufruir dessa produção e podemos também fazer convênio com alguma creche, alguma coisa assim que possa consumir esses produtos. E hoje tem mais uma entrevista da nossa série sobre os 50 anos da psicologia no Brasil. O tema é comportamento das crianças e adolescentes. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com a Patrícia Faria Soares, que é psicóloga e nos atendeu aqui através da Unipsico, que essa semana tem trazido várias pessoas, vários profissionais, que é uma cooperativa que vocês têm aqui em Uberlândia. Patrícia, obrigado pela participação que você vai nos dar neste momento. Eu gostaria de saber o seguinte: a gente vai falar de comportamento de criança e adolescente. Existem as crianças e adolescentes do mundo antigo, que a gente foi criado, brincando, aquele negócio de sempre respeitar o pai, com medo até dos pais, até por causa de algumas punições que existiam no passado. Hoje as crianças estão mais liberais, elas são da era tecnológica, têm muita informação e acabam que elas dão mais dificuldade dos pais educarem. Como é que fica isso? Como é que é essa situação? Boa noite. Boa noite. Assim, geralmente as pessoas perguntam se as crianças hoje são mais inteligentes, né? Para a gente saber se uma criança é inteligente, a gente precisa verificar qual que é o QI, que é o quociente de inteligência dessa criança. Tanto no passado como hoje, nós temos crianças que têm um QI dentro da zona média ou acima da zona média, né? Então, as crianças hoje, elas não são mais inteligentes do que as crianças do passado. Porém, elas têm muito mais liberdade e possibilidade de desenvolver esse grau de inteligência. Isso trouxe um fator muito positivo, que tem a ver com a questão da tecnologia, que tem a ver com a questão do desenvolvimento mesmo cognitivo, social, a espontaneidade, a criatividade em si. Porém, a gente vê um fator negativo, que é o estresse que a criança vem vivendo com esse desenvolvimento. Porém, justamente com esse desenvolvimento, os pais, eles têm preocupado muito com relação ao fato da criança, se ela do aprendizado, do desenvolvimento, e tem esquecido que é muito importante a criança ter limite, né? Então, muitos pais hoje têm muita dificuldade de colocar limite nessas crianças e de aceitar o limite, assim como a criança se sente muito frustrada. Como fazer isso? Por exemplo, criança hoje em dia, eu reparo muito que as crianças hoje em dia, elas dão mais birra. Parece que elas, antigamente a gente era acostumada a levar palmada do pai se fizesse alguma teimosia. Hoje em dia tem um punhado de direitos que às vezes os pais não podem fazer isso mais. Como é que é criança? Como é que educa um filho que é muito teimoso, que quer mexer em tudo, que ele acaba que ele não para quieto? É importante entender que existem crianças que elas são portadoras de um transtorno que é o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa criança, geralmente, ela é impulsiva, ela é inquieta e ela é desatenta. Para essas crianças, ela precisa de um acompanhamento psicológico e neurológico e muitas das vezes de uma medicação.
Porém, nós temos várias crianças impulsivas, inquietas, agitadas, que não são portadoras do TDAH. Essas crianças, elas precisam, na verdade, de muito limite. Cabe aos pais aprenderem a dar o limite, porém de forma afetiva, né? Nós estamos falando que lá no passado tinha muito limite, porém era um limite muito rígido, né? E às vezes de uma forma muito ríspida. Então, como aprender a fazer esse limite, porém de forma afetiva? Né? Conversar mais também, precisa né? dialogar mais com a criança. É importante fazer tabela de comportamento com essa criança, para que essa criança diga e coloque o que é certo, o que é errado. Assim como é muito importante e significativo os pais punirem no momento exato, porém também é importante os pais elogiarem no momento adequado. Eu vou te perguntar rapidamente se isso também se aplica aos adolescentes, porque o adolescente também nesse mundo atual, nessa modernidade, a cada dia que passa ele se sente como se já fosse um adulto e quer liberdade, principalmente a liberdade dos pais. Como é que faz? Rapidinho, só para a gente encerrar. Para os adolescentes também é o mesmo contexto. A gente precisa de alguma forma tá punindo essas crianças ou esses adolescentes quando é necessário, mas também está cuidando deles quando é importante, né? E vale lembrar que cabe aos pais eles estarem buscando ajuda quando isso é necessário. Muitos pais, às vezes, têm dificuldade de pôr limite, ou porque receberam muito limite lá atrás, ou porque esses pais realmente não tiveram limite e não conseguem passar isso para esses filhos, né? Nesse sentido. E tudo isso é muito significativo mesmo. Tá certo. Patrícia, muito obrigado. Foram ótimas as explicações. Pena que o tempo acabou, mas você vai voltar mais vezes aqui para falar sobre outros temas. E vale lembrar que quem quiser estar procurando, a Unipsico fica na Rua Goiás, número 11, sala 17. Muito interessante, porque é a cooperativa que está nos ajudando nesta série de entrevistas. Obrigado, Patrícia. Sucesso, bom feriado para você. E você já sabe o que fazer no seu fim de semana? Saiba a programação na nossa agenda cultural com Amanda Barbosa. Olá, boa noite! Neste feriadão nós preparamos algumas dicas para você que não quer ficar em casa. É a Agenda Cultural, confira! Logo mais às 8 da noite, o Teatro Rondon Pacheco será palco da peça Mural de Sonhos, do grupo Oficina de Teatro. O espetáculo é resultado dos cursos de teatro oferecidos pela Oficina Cultural. A entrada é franca. Rock and Beer vai relembrar os grandes sucessos de AC/DC e Kiss com a banda Hangover. E para quem estiver a fim de dançar, o samba é o som da B-Rap com o grupo Sempre Bom. Amanhã, às 5 da tarde, tem a 4ª edição do Alvorada Cultural no Clube Cesag. E o grupo Encantar apresenta o espetáculo Escutatória. A entrada é franca. Os clássicos de Chico Buarque serão interpretados pelo trio do Francisco no Vinil Cultura Bar. E a música eletrônica toma conta da lounge com os DJs Felipe Moya, Camila Peixoto, Louis Anthony e Robson Ferreira. E domingo, a banda Fina Mistura faz um tributo a Alcione no Beco da Canela. Começa às 4 da tarde. No London Pub tem pop rock com Letícia Landim e a noite ainda conta com a animação do DJ Stanley. E no Camaru, a noite será sertaneja com Cristiano Araújo e Nando Moreno. Eu volto na próxima sexta com mais dicas. Bom finalzinho de feriado, um ótimo fim de semana e até lá! A Lei Maria da Penha completa 6 anos, mas mesmo assim, uma mulher é agredida a cada 5 minutos no Brasil. Por ano, mais de 4.000 são assassinadas. A cada 3 pessoas atendidas no SUS em casos de violência doméstica, 2 são mulheres. É preciso dar um basta. Com compromisso e atitude, juntos podemos mudar essa história.
violência contra a mulher. A lei é mais forte. Governo Federal. Demorou, mas depois de reunir mais de 1 milhão de assinaturas, a gente finalmente conseguiu. A lei da ficha limpa já está valendo. E eu, que nem sou obrigada a votar, faço questão de depositar a minha confiança em candidatos dignos do meu voto. Candidatos limpos. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. E hoje é o aniversário de Uberlândia e durante toda esta semana você tem acompanhado aqui uma série de reportagens sobre a nossa cidade. Na última matéria você vai ver os encantos de uma Uberlândia que nasceu voltada para o progresso. Muitas histórias para contar de uma cidade que desde a fundação se baseou no discurso do progresso e da modernidade. Segundo este historiador, muitas foram as circunstâncias que ajudaram a construir Uberlândia. Nós sempre tivemos aqui uma população voltada assim para os interesses tanto pessoais como da comunidade. Então a cidade se desenvolveu em cima disso. E algumas circunstâncias especiais ajudaram, né? Como por exemplo Mogiana, né? A estrada do Fernando Vilela, a ponte Afonso Pena, os caminhoneiros da década de 20, 30 e 40 que transformavam os antigos trilhos de carro de bois em verdadeiras estradas. Novos trilhos, outros caminhos. Bem aqui onde hoje fica o Terminal Central, funcionava a estação da Companhia Mogiana, que no século XIX ajudou a determinar os rumos do progresso na cidade. O trem de ferro mudou o contorno de Uberlândia. Geograficamente, a cidade, o Fundinho, ficava muito longe de onde era a estação, que hoje é o Terminal Central. Não existiam ruas ligando o Fundinho à estação, existiam caminhos, estradas, e isso era longe, né? Então a gente tem atas no Arquivo Público de 1904, por exemplo, a população pedindo aos vereadores para construir uma estação mais próxima da cidade. Então era difícil para as pessoas chegarem lá. Segundo a historiadora que escreveu o livro Uberlândia, Histórias por Entre Trilhas, Trilhos e Outros Caminhos, a cidade se fez um ponto estratégico. A gente costuma dizer que Uberlândia não é uma cidade geograficamente estratégica, né? Uberlândia, ela não era naquele momento, né? Tanto não era que a própria estação da Mogiana, ela não estava sendo colocada em pauta a construção dela no território de Uberlândia. As opções eram Miraporanga e Estrela do Sul. Hoje quem vê avenidas longas e largas nem imagina que desde a década de 50, engenheiros já planejavam um grande crescimento da cidade. Quando o Tubal Vilela foi prefeito da cidade na década de 50, ele contratou uma equipe de Belo Horizonte para vir aqui em Uberlândia e fazer um projeto de urbanização para essa cidade, para resolver os problemas que a cidade tinha a longo prazo, vamos dizer assim. E essa equipe de Belo Horizonte construiu um plano de urbanização para a cidade. Nessa década de 50, eles definiram que todo o leito de córregos e rios seria transformado em grandes avenidas. Quer dizer, a gente não pensava no Rondon Pacheco na década de 50, né? E ainda que o leito da ferrovia seria uma larga avenida. Terra que foi conhecida como Cidade Jardim. As praças sempre foram espaços muito frequentados pela sociedade. Aos poucos, a população foi crescendo. A chegada da universidade foi um marco importante. Esse desenvolvimento cultural também começa na década de 60, com a chegada das universidades, né? Aí a coisa desenvolve mesmo. É uma grande diferença do que existe hoje com antigamente, nos princípios do século passado, quando, vamos dizer assim, a cultura se manifestava na cidade naqueles encontros em armazéns, à tarde, né, em armazéns, em farmácias, em que as pessoas que cultivavam esse tipo de coisa iam se encontrar nesses lugares para bater papo. Cidade que há tempos encanta os visitantes e muitos acabam ficando por aqui, se tornam os chamados uberlandinos. Essa atração pelo pessoal de fora, ela vem também após Brasília, através dos caminhos,
mas não só dos caminhos, através das oportunidades de trabalho, através das escolas superiores, que trouxeram muitos alunos, e esses alunos acabaram às vezes ficando por aqui, né? Muitos professores, né? Através das comunicações, e através, por exemplo, do Exército, que também trouxe para cá muito jovem. Uberlândia, terra fértil. Hoje, quase 700 mil habitantes. A cidade completa 124 anos. As praças, as avenidas, os serviços continuam atraindo muita gente. No meio do cerrado, uma terra de oportunidades, riquezas e um povo que trabalha todos os dias para garantir uma vida melhor. Segundo seu Antônio, uberlandino, os grandes prédios, as conquistas para a região são apenas frutos da semente que foi plantada no passado. Eu vejo isso assim como uma realização do que eu esperava. Não achei surpreendente, não. Achei que isso ia acontecer mesmo, e como vai acontecer ainda muito mais coisas. A cidade não tem jeito de parar mais, não. Ela cresce de maneira assustadora e não vai parar, não. Logo, logo nós esbarraremos 1 milhão de habitantes. E a gente espera que você tenha gostado da nossa série, que foi feita pela nossa equipe de reportagem e produção com muito carinho em comemoração aos 124 anos da nossa querida cidade. E amanhã é dia de Talentos da Terra aqui na TV Universitária, e você vai curtir o som da banda Rota 44. Quem tem os detalhes pra gente é José Dagmar. Olá, Kelson, no Talentos da Terra, muito pop rock. Eu recebo aqui o Rota 44. Convido o pessoal aí para assistir, Thompson. Ó, não percam o programa, tá imperdível, Rota 44 na área aí, valeu! Quantos dias eu fiquei aqui, destruído pela dúvida, tempo ao tempo sem me explicar, pois com você sou bem melhor. Aê. Isso aí, o Talentos da Terra é amanhã às 19 horas e segunda-feira às 18. É com você, Kelson. E o nosso TV Notícias de hoje fica por aqui. Um ótimo restinho de feriado para você. Parabéns à nossa querida Uberlândia. E a gente está de volta na próxima segunda-feira. Um ótimo fim de semana. A gente fica com um pouquinho mais de música. Aprendi que não é bom sonhar. Lembro de um tempo em que tudo começou. Construí meu sonho, meu destino, minha estrada, minha vida. E agora já vou ter que esquecer todos os momentos que passamos. Eu já esperei o mundo me mostrar o que fazer. Depois de tudo que fizemos, aprendi que minha história com você foi mais feliz. Já consegui controlar meus sentimentos, e o que me faz seguir são todas as lembranças. E tudo pra nunca mais dizer adeus.